Irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. Hoje eu não vou pegar a palavra de Deus. Nós vamos mostrar a palavra de Deus de uma outra forma. Através de dois milagres que Deus fez. Escondido. O primeiro milagre é o fato de eu e Elaine estarmos juntos. E o segundo milagre é o fato dela estar viva. Há 4 meses, aproximadamente, nós começamos a pastorear na igreja da base aqui no Bairro Paraná. E no meu dia, eu disse que, no momento certo, o Senhor iria providenciar para que nós pudéssemos estar trazendo o nosso testemunho para que a igreja pudesse nos conhecer. E chegou esse momento. E em 50 minutos, nós vamos dar algumas pinceladas dos últimos 30 anos da nossa vida. Em 1981, eu tinha 19 anos e comecei a participar de um grupo de jovens ali da cidade de Guadalajara, onde eu conheci a Elaine. Eu participava de um grupo de jovens dentro do catolicismo romano. Eu comecei a participar de um grupo uma hora antes. Então, quando acabava, a minha reunião começava dela. E através de um amigo que eu conheci, que neste mesmo ano, ao mesmo tempo que eu participava em Lagoa da Prata, do grupo de jovens, aos domingos, eu comecei a participar, a fazer o curso técnico em agropecuária da cidade de Barueri. E ali eu conheci um rapaz com quem eu fiz amizade, chamado Vanessa, hoje já falecido. Faleceu em 1997, depois eu volto com o nome dele. E, através do Vanessa, eu pude estreitar os laços com a Elaine, porque ele era o vizinho dela. Então, quando comecei a frequentar a casa dele, automaticamente eu a vi e a reconheci na reunião, e passamos a ter uma amizade que durou de 81 até 30 de junho de 83, no dia que nós começamos a namorar. Nós namoramos tranquilo, e que após a minha formatura, em 83, não encontrando espaço, trabalho na área agrotécnica, eu tinha um conhecimento na área de alternagem de pintura. E meus pais mudaram de Torneios, Lugarejo, perto de Pará de Minas, para Pitangui. E, jovem, sem estrutura para me manter financeiramente, eu fui morar com os meus pais em Pitangui. E passei 2 anos e 7 meses praticamente namorando aos fins de semana, trabalhava durante a semana em Pitangui, e fim de semana eu vim para o da Prata, no sábado de manhã, ou após o almoço, voltando na segunda, cedinho para pegar o serviço. Nos casamos após 2 anos e 7 meses, e aí eu deixo que ela continue. É difícil sim, porque a gente não preparou nada, né? Mas vamos ver se a gente consegue organizar a ideia para estar colocando. Aí a gente casou, eu com 19 anos, ele com 22. Mas foi 2 anos e 7 meses, não, foi 2 anos e 9 meses. Ele topou guardar nada, esqueceu esse detalhe. Então, e a gente casou, foi morar em Pitangui. Eu não tinha experiência nenhuma, né? Meu maior desejo era casar. Sonhava, né? Casamento. Aí a gente, muito simples, não tinha experiência em nada, né? A gente começou a trabalhar numa oficina lá, chamada de cultura e tudo. Logo veio a Marina, né? Que é essa que está sentada aqui, essa menina linda. Rapidinho, já chegou. Mas eu não casei grávida, viu? Mas ela veio rapidinho. E
aí, ou seja, eu comecei a ter muitas dificuldades pela falta de experiência mesmo, né? E o Rogério sempre foi muito assim, gostava muito de buscar algo mais, correr atrás de algo mais, né? E a gente começou a passar então por grandes dificuldades nessa época. A gente teve o Rogerinho logo em seguida, depois teve a Mônica. Então, assim, com 25 anos já tinha os meus 3 filhos, já estava ligado. Foi rapidão, já está tudo, né? Cresceu tudo junto, tudo uma vez. Só que aí eu já desenvolvi um trabalho, marketing de rede, fora, cidades fora, ficava dias fora, eu ficava muito sozinha com as crianças, né? Passei muita dificuldade. E fui trabalhar fora, coisa que eu nunca tinha trabalhado antes, né? Fora, fui trabalhar fora, para ajudar a manter a casa e tudo, mas sempre assim, com muita dificuldade, né? Passa falta das coisas, tinha que ter nada direito em casa, e a nossa vida foi sempre assim, um desencontro, ele para um lado e eu para o outro, né? Assim, de pensamentos, ideias. A gente não era um casal unido, a gente não tinha comunhão de nós. Aí ele vinha, ficava uns dias, voltava, sumia de novo e tal. Aí eu basta, né? Cansei. Aproveitei o dia que eu tinha viajado, né? Arrumei um caminhão. Meu pai arrumou um caminhão para mim e eu mudei, sem falar nada com ele. Levei tudo para a casa dos meus pais. E quando ele me procurou, né, eu já tinha mudado. Acho que a mãe dele contou para ele, não sei, eu não vou localizar ele, para nem saber onde ele estava. E aí eu já fiquei na casa da minha mãe, né, eu encerrei o relacionamento ali, eu não queria mais, né, e falava para ele que não amava mais, né, e ele insistindo e tal, mas aí acabou aceitando a ideia, né. Eu pegava as crianças lá em casa e saía, passeava, deixava na minha esquina, porque eu proibia de ir para na casa dos meus pais. Então eu ia na esquina, deixava as crianças lá, né? Aí assim, a gente ficou um ano separado. Ela deu um salto, né, de 86 para 96, 97. Deixa ele corrigir, eu não sou candidata não. Mas o que acontece, na primeira fase do nosso casamento, nossos corações estavam distantes. Porque ela tinha um sonho de menina moça, de se casar, ter seu marido, cuidar da sua casa. E quando ela pensava na casa, eu pensava no mundo. Eu queria ser grande, eu queria ser famoso, ter dinheiro, ser conhecido. Sonhos do coração ligados, né, ao que o mundo oferece. E eu não queria nada disso. Eu queria uma casa simples, né, assim, com meu marido dentro de casa, criando os meus filhos, era isso que eu queria. Longe de querer riqueza, não queria nada. Eu queria só viver aquele sonho que eu tinha, né, na cidade. E com o passar do tempo, a situação ia ficando cada vez mais grave, porque a distância ia aumentando. Então, em 94, conheci um modelo de trabalho que eu pensei que eu ficaria rico com ele. Isso que ela mencionou, e comecei a viajar muito para formar, organizar equipes de pessoas que cultivavam uma mesma ideia, apresentar uma ideia para que as pessoas pudessem se inspirar nela e pensarem como eu, no sentido de ganhar dinheiro e ficarem ricas. Só que enquanto eu pensava em ganhar o mundo e ganhar as pessoas, eu estava perdendo a minha casa. E houve então aí um conflito muito grande entre nós, de modo que nós, embora estivéssemos casados, como se nós fôssemos completamente estranhos. E a situação se agravou de uma forma tal que, ao mesmo tempo em que eu pensava em ganhar muito dinheiro, a minha família passava necessidades extremas, básicas, mas extremas. E chegou num ponto insustentável. Quando ela colocou que alugou um caminhão e mudou-se, nesse meio tempo, na verdade, nós nem nos conhecíamos mais, porque ela cuidava das crianças e eu ficava viajando, literalmente, viajando. Porque eu não tinha cuidado da casa. Na verdade, os filhos cresceram e eu não fiz os filhos crescer direito. E o que aconteceu é que nesse meio tempo Deus começou a falar comigo.
Deus veio em socorro da nossa casa. De que forma? Eu tinha uma formação religiosa, porque antes de me casar com ela, eu passei 15 dias no seminário católico, movido pela ideia de me tornar padre. Desisti da ideia e logo em seguida nós iniciamos o nosso namoro. Eu conhecia a palavra de Deus porque por 3 anos eu lia a Bíblia diariamente como jovem católico. Então tinha um certo conhecimento da palavra de Deus, mas um conhecimento superficial e que não dava alegria na minha alma. Eu era um jovem confuso, era muito sério e quando nós nos casamos, eu abandonei aquela fé religiosa que eu tinha e não coloquei nada no lugar, a não ser uma vontade de crescer, uma vontade de ter dinheiro, uma vontade de ser famoso e achar alguma coisa que pudesse me fazer sobressair. Isso estava fazendo com que eu perdesse aquilo que eu tinha, que não estava dando valor, que era a minha família. Então, nesse tempo, Deus entrou na nossa história, entrou na nossa vida. De que maneira? Completamente desligado das questões religiosas, eu comecei a sentir um vazio muito grande no meu coração. E Deus quis me parar desse vazio. Numa noite, na mesma noite que morreu aquele cantor João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel, o pessoal aí mais antigo, ao centro, estava mostrando a cabeça. Você lembra, né? Naquela noite, e eu posso dizer porque quando eu cheguei em casa, eu estava na cidade de Formiga, eu morava naquele momento com um amigo, enquanto estava em Formiga, eu dormia na casa de um amigo, era somente ele que morava sozinho, eu ia para lá e ficava lá enquanto eu estava na cidade de Formiga, trabalhando. E naquela noite eu cheguei, quando eu cheguei eu liguei o rádio, estavam dando a notícia da morte desse jovem cantor, que vai formar a dupla com o cantor Daniel, João Paulo. Mas não por ele, eu não sei, mas o que aconteceu foi que eu senti um vazio muito grande, uma vontade muito grande de chorar. Não por ele, que eu não conhecia, não tinha vínculo nenhum, mas quando eu estava me despindo para poder dormir, eu olhei para mim mesmo e vi que o quanto era miserável a minha vida. Eu estava infeliz, eu não estava bem, eu não estava feliz. E foi ali um princípio de quebrantamento no meu coração. Esse acontecido que eu mencionei momentos atrás era um grande amigo da minha juventude. Aquele companheiro que a gente estava sempre junto. E ele veio a falecer no dia 13 de maio de 97. E a morte dele criou um vazio no meu coração. De que vale a vida? Para quem a gente vive? Qual é a importância da gente estar vivo? Está vivo hoje, amanhã pode mudar. E daí? Então, a partir da morte dele, eu comecei assim, a me questionar sobre a minha própria vida. Até chegar nessa noite que eu chorei sozinho, porque eu descobri que eu era miserável. Nesse dia eu descobri que eu não era feliz. Embora eu conhecesse muitas pessoas, eu viajasse por muitas cidades, eu tinha conhecimento em muitas cidades. Mas eu era infeliz e descobri que eu era solitário. Mas aí Deus fez para a minha vida. Numa noite eu estava em casa, na casa desse rapaz. Eu comecei a ler um livro que me foi indicado por uma amiga, Marlene, que até hoje é nossa amiga e que frequenta a nossa casa. E ela me emprestou um livro, porque um pastor que havia me indicado, e eu comentei com ela, eu tenho esse livro, você lê. Quando eu estava lendo esse livro sozinho, eu ouvi uma voz dizendo, ajoelhe e ora. Eu fiquei assim, aqui. Segunda vez a voz repetiu, ajoelhe e ora. Eu peguei, me levantei, fiquei cozinha, estava sozinho na casa. Li a página toda, que estava aberta, não havia essas palavras lá. Tomei um copo d'água e fiquei olhando para aquele livro sobre o sofá. Eu disse, vou ler de novo. E quando eu comecei a ler de novo, aquela voz veio forte, ajoelha e ora. Eu caí de joelhos ali e comecei a falar, Pai, tem piedade de mim. E quando eu olhei para frente, eu vi na janela o
reflexo do meu próprio rosto, e estava diferente, havia uma luz no meu rosto, no reflexo da janela. Eu me assustei, levantei e saí. E poucos dias depois, Deus me deu uma outra oportunidade, porque essa moça foi de mim novamente. E eu estava andando na rua e tive uma visão. Eu fechava os olhos, a visão vinha na minha mente, e eu abri os olhos e poderia conversar. E quando eu voltava a fechar os olhos, a visão continuava. E quando a visão se encerrou, eu fechei os olhos e forcei para que ela pudesse continuar, mas ela havia acabado. E a visão era o seguinte: eu vi uma gota, um desenho na cor amarelo ouro, em forma de gota, vindo na minha direção. Na segunda vez que eu, após fechar os olhos, após abrir os olhos e fechá-los novamente, essa gota se transformou em inglês e veio na minha direção, até tomar conta da minha tela mental. E quando isso aconteceu, foi como se tivesse, como se no rebuliço, algo subiu. Eu comparo com aquela imagem da bomba de Hiroshima, aquele coquetel atômico. Eu via coisas se revolvendo assim, com estilhaços, mas nem um som, apenas a imagem. Até que tudo cessou, e quando tudo cessou, eu me vi no alto de um monte, em um alto lugar. E daquele lugar eu contemplava uma cidade, uma cidade quadrada, com postes e luzes branquíssimas. Obviamente eu não entendi aquela visão, mas depois eu vim compreender que aquelas gotas representavam o meu passado de desejo, de sonho com riqueza humana, riqueza material. E depois, aqueles estilhaços eram o meu momento presente, aquilo que estava acontecendo na minha vida, porque o meu casamento estava destruído, eu não conhecia minha família direito, eu estava completamente destruído. E a cidade celestial, que creio que é a Nova Jerusalém, eu pude, posteriormente, identificar a leitura bíblica e identificar a minha visão com o texto de Apocalipse que menciona a cidade de formato quadrangular. Então, ali, depois daquela visão, eu tive a minha terceira experiência com Deus. Eu vou relatar essa terceira experiência, depois eu passo adiante. Nessa terceira experiência, um amigo meu havia me chamado para visitar uma reunião de oração aqui na cidade de Formiga. Eu fui até uma casa numa tarde de sábado, no dia 31 de outubro de 97. E quando eu cheguei ali, havia várias pessoas orando. Ainda não havia começado. Mas quando eu pisei não era sala, ao lado da sala havia um portão e uma cobertura que dava um muro de telha de amianto. E ali havia um sofá, um carpete no chão e várias pessoas orando. Eu sentia esse impacto, eu sentia uma longeza nas pernas e uma vontade muito grande de chorar. Então eu desci, eu encostei, ninguém me cumprimentou porque estavam todos orando. Eu comecei a chorar, eu desci até aquele sofá, eu sentei no chão e encostei sobre ele assim, sobre o sofá e chorei. Creio que chorei cerca de 50 minutos. A reunião acabou, eu não me dei conta do que foi pregado, do que havia acontecido ali, porque eu só conseguia chorar. E aconteceu que, quando eu me sentei no sofá, assim, constrangido, envergonhado, porque eu estava numa casa com pessoas desconhecidas, e eu tinha 33 anos e chorando daquele jeito. Aquela senhora chegou perto de mim e falou assim: como é que o irmão chama? Rogério. De qual igreja que o irmão é? Não tem igreja. O irmão não é crente? Não. O Senhor vai te batizar com o Espírito. Vem aqui segunda-feira e nós vamos orar e o Senhor vai te batizar. Não. Só que aí ela fez o seguinte: ela foi orar com algumas pessoas e veio até mim novamente e falou: olha, Jesus quer te batizar agora. Ela abriu a Bíblia e estava escrito em João 19: está consumado. E ela entendeu que estava falando para mim. E naquele momento, ela veio e falou assim: olha, eu vou agora. E ela chegou a mim, ela e as duas irmãs, pegou a mão, não me encostou a mão e começou a orar. E quando elas começaram a orar, eu senti algo dentro de mim, como se fosse uma bola de futebol subindo. E quando eu vi, eu me tirei ao solo e comecei a esbravejar e a
falar coisas incompreensíveis à minha mente, eu pensava as coisas em português, mas saía frases completamente desconexas, coisas que eu não entendia. Não doía no meu corpo, mas eu não conseguia falar em português. Eu pensava socar o chão, começava a gritar de russos sobre aquele carpete, eu socava o chão e começava a gritar, e ela orando, eu conseguia entender que ela dizia: Senhor, purifica essa vida, usa essa vida, e orando pela minha purificação naquele momento. E quando ela parou de orar, eu parei de orar em línguas. Eu tentei sair do chão e eu não consegui. Parece que meu antebraço estava colado no chão, eu não tive forças para poder me levantar, então eu inclinei a cabeça e apaguei. Simplesmente eu apaguei, e alguns minutos depois, quando eu me dei conta de onde eu estava, eu consegui me levantar. Sentei ali naquele sofá e fiquei olhando o vazio, sentindo algo muito agradável dentro de mim, mas sem entender exatamente o que estava acontecendo. Então, aquela mulher, quando ela estava orando por mim, ela profetizou. E o Senhor falou na boca dela: agora tu és meu filho, eu te chamei. Eu sou o teu advogado, o teu juiz. Tuas mãos estão ungidas e você vai voltar onde pensou que não mais voltaria, e vai buscar aqueles que são meus. Essa é a vez dele. Pedro, a palavra profética do Senhor. Quando eu me levantei e sentei no sofá, de onde ela olhou assim, me trouxe a Bíblia e disse: leia, Deus quer falar contigo. Eu abri a Bíblia e li Josué 8, estava escrito: medita nesta palavra dia e noite, até que faças exatamente tal como ela está escrito, e então prosperarás, serás bem sucedido. Eu li aquela palavra, estava sentindo algo maravilhoso acontecendo, sem poder explicar o que estava acontecendo. E ela veio novamente, depois de falar com algumas pessoas, e disse: posso dar um abraço? A proprietária da casa, hoje já falecida, disse: Ela chegou e me passou, e quando ela me passou, ela começou a falar em línguas. E quando ela parou de falar, eu comecei a falar em línguas. Quando eu parei, ela falava, e aí assim nós começamos a dialogar em línguas estranhas. E por 4 vezes ela falou, e por 4 vezes eu falei. E quando isso acabou, uma irmãzinha lá disse assim: irmã, vocês estão? Eu já vi pessoas falar em línguas, pessoas falar em línguas, conversar, eu nunca tinha visto. E ela disse: é que Jesus estava me respondendo umas questões do meu coração através do Evangelho. Quando ela disse isso, eu pensei: Deus, meu Senhor, eu sou sujo, pecador, infeliz, a minha vida é uma droga, e Deus foi meu Senhor. Quando eu cheguei naquela casa, eu olhei para o céu, olhei para a rua, estava tudo diferente. O céu estava azul, um branco, como todos os dias, mas naquele dia estava diferente, eu não sabia explicar. À noite eu fui ao culto, porque eu olhei para mim e comecei a minha mente não virou um turbilhão, eu comecei a pensar em coisas. E quando eu fui a um culto de uma igreja batista na cidade de Formiga, quando o meu coração estava dizendo: Deus, eu não posso ser crente, eu não consigo ser crente, eu não dou conta, isso não vai funcionar. Quando eu pisei na porta da igreja, dizendo no meu coração: eu não vou conseguir, alguém estava com o microfone e estava dizendo: fiel é o que te chama, o qual também te fará. Eu apliquei. E quando eu entrei ali, eu fui louvando, fui orar, eu comecei a gritar de novo e reclamar em línguas estranhas. E as pessoas até faziam assim, ficavam com os passos em torno de mim. Até enquanto eu orava um clamor em línguas completamente estranho a mim, mas que me fazia bem enorme. Domingo de manhã eu peguei a Bíblia e fui abrir, e quando eu abri assim, abri Atos dos Apóstolos, eu li 28 capítulos de Atos dos Apóstolos no domingo. E na segunda-feira eu acordei assim, eu pensei: essa mulher sem explicar o que está acontecendo comigo, eu estou ficando doido. E quando eu cheguei na casa dela, porque eu fui sozinho, já sabia onde que era, ela e outras irmãs estavam orando. E quando elas estavam orando, eu bati na porta, ela veio atender e disse: ô, irmão Rogério e tal.
Aí a irmã Tereza, que não estava assim, irmã Tereza, esse aqui é o irmão Rogério, eu te falei sobre ele. Vamos orar. Aí eu pensei, bom, vamos orar. Daqui a pouco eu pergunto a ela. Aí eu sentei no sofá e ela se colocava de óculos ali na sala da casa dela. E elas começaram a orar e interceder. Aí rapidamente eu disse, Pai, tem piedade de mim, que eu não sabia falar na época. Só que aí, o que aconteceu? Veio um pensamento na minha mente. Meu Deus, isso não pode acontecer comigo. Aí uma das mulheres disse, filho, sou eu. Não duvida no teu coração. Eu arrepiei. E nesse arrepio, a irmã falou o seguinte, irmã Tereza, fala para o Rogério para que nunca mais duvide no coração dele. E essa mulher veio para mim, só estendeu a mão assim, e disse, Senhor, manda um fogo. Mas manda um fogo forte, mas tão forte que nunca mais ele duvide no coração dele. Eu simplesmente, foi como se tivesse ficado os meus dedos foram tomados de 120 a 220. Meu corpo foi eletrizado, eu senti assim um fogo queimando e percorrendo as minhas mãos, as minhas pernas, subindo na minha cabeça. E a minha mão eu só via no teto, e via no chão, no teto e no chão. E quando aquilo parou, eu estava todo suado, deitado no sofá. Eu saí daquela casa disposto a amar minha família. Porque aquela mulher disse, irmã Conceição, eu fiquei 20 anos orando para ser batizado no Espírito Santo. E esse moço é batizado nem sendo crente. Ela disse, porque o Senhor tem pressa com ele. Ele veio com a família dele e veio para o Senhor. Ele vai ser pastor. Aqui encheu meu coração. Aí eu saí daqui disposto a ganhar minha família. Mas Jesus, na verdade, para mim mesmo. Para contar o que tinha acontecido no milagre na minha vida. Aí eu cheguei e encontrei ela lá, de Vitópolis. Depois você chegou e já não estava lá, né? Aí o que aconteceu, eu falo engraçado, né? Assim, ele começou a demonstrar que estava mudando. Só que eu não acreditava, eu não estava entendendo, né? E não acreditava que ele estava mudando. Teve uma noite que eu acordei, de madrugada. Aí ele estava de cócoras, vamos dizer, né? Agachado, com a cabeça no chão e falando umas coisas estranhas, né? Umas letras que eu não conhecia. Aí eu peguei e pensei assim, nossa, eu estou ficando doido, né? Tá doido mesmo. No outro dia cedo, já não ter que trabalhar, passei no orelhão, liguei para a irmã dele, Juliana, falei assim, Juliana, fala para sua mãe marcar o médico de doido, porque o Rogério está doido. Aí eu falei para ela, ele estava falando umas coisas estranhas, né? De noite eu acordei, com ele falando, né? Os negócios lá que eu não entendi o que era, não dava para entender nada. Pode levar que tá bom na cabeça não. Aí a Juliana ficou preocupada, não estava entendendo, não sabia de nada, né? Não estava acontecendo nada. Aí ele ia para a igreja, ele levava as crianças, eu achava ruim para ele, ela falava que não era para levar, que ele quis levar. Ele assistia os programas na televisão, né? E aquilo me incomodava bastante, né? Mas assim, a gente não tinha diálogo, né? E aí, nessa época foi quando eu já estava decidida a separar mesmo, né? Então assim, meu coração, eu não queria dar mais chance para ele. Eu já estava determinada, né, de que ia separar. Eu estava esperando o momento certo para ele sair embora, para lá da casa. Aí eu esperei, né, ele viajar e tudo que eu comentei com os irmãos e mudei, né? Só que aí comecei a trabalhar lá da praia, no mesmo trabalho que eu trabalhava lá em Divinópolis, né, consegui o outro mesmo jeito, promotor de vendas, né, de café. Aí ele sempre me procurava no supermercado, passava na porta,
E eu sempre falava que não queria mais, que eu cansei, que eu não gostava mais, que eu queria, né? Foi não, foi minha gente, já perdi. Aí, o tempo foi passando, né? O tempo foi passando. E minha mãe é muito forrozeira até hoje, né? Gosta de. Minha mãe é cantora, viu? Canta música caipira. E a Maria Tarinha canta na roda de violeta todo domingo de manhã, para ela é sagrado, né? Ela estava na roda de violeta cantando, ela e meu pai, os dois cantam. Aí, Só tá. Aí minha mãe me chamou para poder sair, para ir no forró com ela. Daí eu falei, vamos, né? Aí chegou, foi, o pessoal tocando, cantando, eles dançavam, eu dançava só com meu pai. Aí eu vi que gente me chamava para dançar, eu não veio de jeito nenhum, só ia com meu pai. Aí na hora de ir embora, já foi 3 horas da manhã, minha mãe estava despedindo de uma amiga dela que estava junto com a gente lá fora, eu já fui, abri o portão, fui entrando. E bati a campainha, com meu irmão abrir a porta, né? Aí eu olhei assim, entre a janela e a cortina, tinha uma frestazinha, eu olhei e vi meu irmão vindo, andando assim, né? Numa porta, e vi um vulto branco, maior que ele, bem maior que ele, atrás dele. Ele abriu a porta, eu olhei e disse, Adriano, quem está aí com você? Ele falou, mulher não, estou sozinho, me abre a porta. Aí eu falei assim, pois eu vi, não sei o quê, mas um vulto branco bem alto atrás de você. E meu irmão é da congregação cristã, e ele falou comigo assim, isso eu sei que foi um anjo. Por que ela teve essa visão? Porque havia 2 amigos meus com quem eu estava orando. Porque no princípio da separação, eu me coloquei todos os dias na igreja. Eu era sozinho, morava de favor na casa do meu pai e da minha mãe. Havia desenvolvido um outro negócio para me manter um pouco depois, mas passou um período em que de dia eu ficava lendo a Bíblia e não fazia nada, a não ser ler a Bíblia de dia e a igreja à noite. Tinha um grupo de mulheres, eu ficava na porta, quando de entrar, que era só de mulheres, eu ficava na porta esperando o irmão passar para poder conversar alguma coisa. Para ter um amigo, para ter alguém para estar conversando. Eu ia todo dia à igreja. E nessa questão de separação, não importa quem tem razão. Os dois se machucam, os dois se machucam. Porque ele fala algo, o outro revida, e aquilo vai gerando uma ferida que só vai crescendo. Eu cheguei a ponto de Deus, eu não quero voltar para ela, mas eu quero que eu converta o coração dela para ela saber que eu não estou mentindo, para ela entender o que está acontecendo comigo. Um irmão chamado Josué e um outro chamado Daniel, vamos orar no monte, e nós fomos em um clube, onde Josué, ele morava no clube, ele tomava conta do clube. Então à noite nós íamos para lá, fomos uma vez, e na primeira noite ele disse o seguinte, Deus está me mostrando o seguinte, pede 3 coisas a Deus. Daniel, pede 3 coisas a Deus. Rogério, pede 3 coisas a Deus. Eu vou pedir 3 coisas a Deus. Depois eu falo o que eu vou fazer. Amém? Aí eu orei. Eu pedi a conversão dela para ela ver o que está acontecendo comigo. E mais 2 pedidos, que foram pedidos menores, que uma semana Deus atendeu o primeiro pedido, e depois o Zé Pedro atendeu o segundo. E ficou faltando a conversão dela. Mas quando eu fiz 3 pedidos, entre os quais a conversão dela, ele disse, Deus quer que nós oremos aqui 3 vezes por semana, durante 3 vezes. Terça, quinta e domingo, de 10 à meia-noite, nós estávamos sempre lá orando, por 3 vezes. E nesse meio tempo, houve um dia que nós não oramos lá no CID, porque nós íamos ficar até mais tarde. E na madrugada, nós orando, esse Josué diz, Deus, manda um anjo lá na casa onde está Elaine, faça com que ela veja um anjo, leva o recado do Senhor para ela que ela veja o Senhor dele.
foi exatamente o dia que ela mencionou que chega em casa sem problema, vem muito. Deus estava agindo. Meu pai e minha mãe haviam se convertido. Um dia na escola dominical, eu olhando por de lado, eu vi Elaine com a Bíblia na mão com a mão levantada. Olhei assim, ela não estava mais. Ela não estava lá. E uma Tainá viu ela andando na rua, cedinho, chegando na porta da igreja, e não estava lá. Então Deus começou a dar sinais de que ela se converteria. E na nossa oração, o maior sinal que foi Deus que fez com que o nosso casamento fosse restaurado foi que estávamos acabando o período de oração, ela veio na quinta-feira. Na quarta-feira eu havia viajado e cheguei tarde, já atrasado, e fui direto para a igreja. E na quarta-feira, de longe eu vieram, porque eu subi para a galeria e fiquei ali participando do culto. Quando o pastor fez um apelo para aceitar Jesus, eu vi uma tampeleira preta, ela era, chegando no altar, de costas, eu vi que era ela. Bom, cada Deus isso, né? Era um cabelo grande, assim, cheio, né? Estava usando. Aí a gente separou, né? Oficialmente. Né? Citação de Jesus. Mas antes disso, antes desse culto, nós ficamos 11 meses separados, e quando completou 10 meses, nós assinamos o divórcio. Um mês depois de nós irmos no cartório e o divórcio, só um segundinho. Na sala do divórcio, ela foi com o pai dela. Nós estamos diante do advogado, nós assinamos o divórcio, ela saiu primeiro, e eu desejei a ela que ela fosse feliz, aquela coisa de parte, né? Mas eu estava chorando por dentro. E quando ela saiu, eu comecei a chorar. Aí a advogada falou assim, ficou constrangida, né? E ela disse, eu nunca vi um divórcio assim. Aí eu fiz uma oração para a advogada, e ela ficou assim, muito impactada com aquele momento. Mas um mês depois, ela estava na igreja quando ela aceitou Jesus. Assim, quando eu aceitei Jesus, foi através de um convite dos meninos, era Dia das Mães. Aí as meninas estavam chamando para poder. Não foi nesse dia, foi depois. Aí eu não lembro os detalhes, olha que guarda. Você que sei, eu vou prestar do eu lembro disso para aqui, você vai me ajudando, tá? Os meninos me chamaram para uma comemoração do Dia das Mães, né? Aí eu me arrumei todo, me produzi toda, né? Fui, chantava bacana, né? Aí sentei lá e fiquei prestando atenção na palavra, na mensagem, né? Do pastor. Aí no final ele fez um apelo para quem queria aceitar Jesus, né? Aí eu levantei, né? Levantei rapidinho assim e fui lá na frente, né? Onde estava o pastor. E não via não, lá na igreja não. E quando aí o pessoal estava assim, chegou na frente para receber a oração, mas quando eu voltei, ele resolveu lá em cima, na galeria. Aí eu percebi que ele estava por ali. Voltei e esperei tudo terminar, né? Você falou uma coisa desse jeito? Aí, depois que terminou o culto, descendo a escada da galeria, eu escutei uma voz dentro de mim. Ele falando assim, eu te amo. Eu não entendi o que era aqui, se era eu te amo, meus sentimentos por ele, ou se era Deus falando comigo, mas depois, mais rápido, eu entendi que era Deus falando comigo, eu te amo. Aí nesse dia, eu já fui ali, já assim, com a intenção de procurar ele, conversar, para a gente voltar. Porque esse período que a gente ficou separado foi muito difícil. Foi difícil com os meninos, foi difícil para mim, eu me sentia sozinha, me sentia sem lugar dentro da casa da minha mãe é uma pessoa muito difícil, né? E aí aquilo foi se incomodando no coração, né? Já era Deus trabalhando.
Até que eu resolvi, então, procurar a irmã dele, que já estava na igreja, para ela me convidar para ir para o culto. Aí eu fui lá e comecei a perguntar coisas da Bíblia, né? Eu sabia que eles começaram a perguntar, ele me chamava para ir para a igreja, né? Eu não queria chegar lá e falar, eu quero ir para a igreja. Aí eu arrumei uma forma dela me chamar. Aí ela me chamou, eu fui no quarta-feira. Aí a gente depois então sentou, conversou, minha sogra ficou com os meninos, a gente sentou, conversou e resolveu voltar, dar uma chance para o nosso casamento, né? A mais que prova que foi Deus que fez, que quando Deus lhe dá uma palavra, creia e age segundo aquilo que Deus falou, porque Deus vai honrar. Quando Deus nos deu aquele período de oração, o sinal que Ele nos deu, que era Ele que estava fazendo, é que no último dia de oração, nos 90 dias, fechando o último dia de oração, ela foi a E aí nós ficamos depois, conversamos, e 15 dias depois nós estávamos ali, eles mudaram uma casa, começou a comprar os copos de novo, algumas coisas, para poder refazer a família. E permanecemos naquela igreja, até que o Senhor Deus nos tirou de lá, por meio de uma visão, de uma revelação, para nós abríssemos um ministério próprio, o Ministério da Reconciliação. Nesse ministério nós ficamos 11 anos, numa única igreja, ali na Rua da Praia. E nos últimos 3 anos nós tivemos uma experiência dolorosa, traumática, difícil, que foi o câncer, no qual ela foi cometida. Mas eu não entendi muito bem, vou passar para ela agora, mas você colocou um registro. Ao longo dos anos, Deus foi nos fazendo amadurecer no Evangelho, foi nos dando pessoas, nós fomos sentindo decepções e muitas coisas foram reflorando na nossa alma. Eu fui descobrindo várias deficiências minhas como pastor, minha questão emocional que precisava ser tratada. Eu percebi que eu era pastor sem pastor na minha vida. E Deus veio preparando para que eu pudesse ter um pastor colocado sobre mim, porque até os pastores precisam de ter pastor sobre eles. E alguns agravantes foram acontecendo, e principalmente foi essa enfermidade que veio sobre ela. Isso foi muito difícil para mim, porque eu ministrava cura e Deus curava. E com ela Deus não curou. E ela teve que se submeter à cirurgia. E está em fase final de tratamento. Mas eu vi, infelizmente, algumas pessoas que contraíram a mesma enfermidade e já não existem mais. E vi Deus operando na vida dela, porque no princípio do nosso ministério, o ministério é o meu, ela me ajudava, mas o ministério é o meu. Mas o dia que o Senhor batizou com o Espírito Santo, ela entendeu que ela tinha ministério. E aí a visão dela e a disponibilidade, a disposição dela para a obra foram outras a partir dali. Mas nos últimos 3 anos que eu na Prata, nós passamos essa prova. E uma das coisas que mais me marcou, primeiro essa questão de poder de Deus, e que Ele é soberano sobre todas as coisas, e que nós não podemos deixar soberbo que no nosso coração, e ter um tipo de sentimento de verdade, de orgulho, que Deus está fazendo através de nós. Mas uma coisa que, a principal, que eu recebi nesse tempo de enfermidade. Você sabe quando você tem alguém na sua vida e de repente você pensa assim, essa pessoa pode não existir mais? Eu posso perder? Aí eu descobri o quanto eu amava. Eu amava. Eu não sabia o quanto. Mas diante da possibilidade de não tê-la mais, isso procurou hoje demais. E o Senhor Deus conservou a vida dela. E outra coisa maravilhosa, deixa que ela fale sobre isso. Deus a revestiu de uma unção, de uma graça tão grande, que as pessoas vinham até ela para consolá-la e saíram edificadas. Foi algo assim que a igreja foi impactada primeiro pela dor da solidariedade, de descobrir que ela tinha câncer. Depois a igreja começou a ver que Deus estava agindo através dessa situação. Deus não a curou imediatamente, como curou outras pessoas. Mas Deus foi usando esse período, o diabo veio para matar, para destruir.
Por isso que eu disse que a vida dela é um milagre. Ela teve uma experiência com o enviado do diabo dentro do mundo. Eu queria que ela falasse sobre isso um pouquinho. E o Senhor conseguiu. Estava ministrando louvor, né, nesse dia, e eu já tinha o diagnóstico, já sabia que estava com essa doença, mas não tinha ainda começado o tratamento. Entrou um rapaz, né, e veio direto onde eu estava. E ele ficava me olhando em pé, né, e ele falou algo comigo. Mas aí, como eu estava louvando, né, ele não chegava, ele falava, mas ele ficava assim, me olhando, né? Só que quando ele entrou, eu estava ajoelhada, chorando e orando nesse momento, estava ajoelhada. E ele me levantou pela mão assim, até achei que era, né, o projeto estava levantando, quando eu vi era ele. Eu não conhecia, achei estranho, ele ficou em pé, me olhando, querendo falar o que ele mesmo falava, né? Ele, alguém foi e tirou ele de perto de mim e colocou ele na cadeira. E ele ficou o tempo todo me olhando. Aí, quando ele me levantou, estou lembrando que ele falava comigo assim: canta, agora eu quero ver você cantar, canta. Aí que eu percebi que aquilo ali não era da parte de Deus, né, lógico, mas sim do diabo, me afrontando. Aí foi onde que ele falou só isso, e eu me coloquei na cadeira. Ele ficou o tempo todo me olhando. Quando saiu desse dia, eu pedi que esperasse, para que eu conversasse com ele e lastou ele. Só que ele simplesmente mandou sair embora. Aí depois o Hudson, que é aquele que já ministrou o aqui, falou assim: mas você conhece aquele homem? Nunca vi. Você é o maior bebê que existe. Pai de santo, isso aí, né? Pai de santo. Ele não sabia. Aí, né, assim, foi um período muito difícil, né? Me submeti ao tratamento, né, de quimioterapia. Operei, tirei a mão, né? E fiz o tratamento, meu cabelo caiu todinho, careca, né? E fiquei fazendo 4 sessões de quimioterapia, são 4 meses, né? Aí eu não fiz a radioterapia, mas continuei tomando os remédios e tudo. E estava indo tudo bem, né? Eu continuei a ministrar, louvor, na obra, não parei. Né? E passei bem durante o tratamento, né? Não tive reação assim de passar mal, de ficar deitada, prostrada, nada. Eu passei bem, fiquei normal. Apesar assim, do inchaço, né? Tudo. Assim, às vezes a pele ficava muito vermelha por causa do remédio, né? Dava uma fome de leão, assim, comendo todo o tempo, né? Aí assim, tem muita gente que não consegue comer, né? Eu já era contrário, eu queria comer tudo. Aí passou-se um ano. Aí eu percebi um outro caroço na mão, mesmo lado. Fui lá, fiz o exame, era um câncer de novo. Mas antes disso, de descobrir esse câncer novamente, eu tive um sonho. Aí foi assim, eu estava com uma amiga minha, a gente estava juntos, e eu vi dentro do círculo o demônio, dentro do círculo de fogo, ele estava lá dentro. E ele não conseguia sair para me tocar, mas ele fazia assim e ia. Botava o dedo assim na minha cara e ria de novo. Aí quando eu olhei para mim, eu estava careca de novo. Aquele sonho ali eu sabia que eu ia ficar careca de novo. Coisa mais estranha. Eu sabia que eu ia passar por isso. Eu falei assim, vou contar meu sonho para alguém, né? Porque eu já senti que eu teria que passar por isso de novo. E realmente, fiz o exame, deu de novo, tive que operar de novo, aí tive que tirar a prótese e fazer de novo a quimioterapia, meu cabelo caiu novamente, tive que fazer radioterapia, né? Fiz radioterapia também nos ovários por medida de prevenção,
porque os hormônios são tudo interligados. Então, por medida de prevenção, eu tive que fazer os ovários. Eu tive que operar debaixo dos braços, aqui desse braço, eu tirei os linfonodos todos, não estavam cometidos de câncer, mas para evitar que se pudesse passar daqui para cá. Né? Então, eu tenho cicatrizes assim, profundas, mas o mais importante é que eu não me abati, não me abalei, porque eu confiava no Senhor, eu sabia que Deus ia me curar. Né? Podia ser através de milagres, podia ser através de remédio, de operação. Eu sabia que eu ia sair dessa, porque eu confiava no Senhor, eu confio no Senhor. Hora nenhuma eu desesperei, hora nenhuma eu perguntei para Deus por que isso, por que isso está acontecendo comigo. Eu sabia que Deus tinha um propósito. Das pessoas que estavam fazendo o tratamento comigo, lá em Belo Horizonte, algumas daqui, algumas de lá, eram 4 pessoas, elas não existem mais. Deus já faleceu. Né? Eu falo isso assim, com orgulho, né? Mas isso foi Deus que fez a minha vida. Foi Deus que agiu na minha vida para que eu pudesse hoje estar aqui dando esse testemunho. Porque assim, foi muito levante, foi muita afronta do diabo. Tive várias profecias que isso foi para me matar mesmo, o diabo queria me matar. Né? Mas o importante é que a gente conseguiu vencer o mundo. Em nome de Jesus, nós conseguimos passar por isso, vencer isso. A gente ficou mais unido do que nunca. Né? E eu sei assim, que é muito difícil às vezes, porque a situação é complicada, tem os filhos, tem neto, tem mãe, tem pai, mas eu acho que de todos eles eu fiquei mais firme, né, mais forte. Né? Assim foi assim, mas porque Deus estava tratando comigo. Né? Então eu sabia que Deus ia fazer. Amém. E de lá para cá, nós tivemos para que nós pudéssemos estar aqui hoje e entrar no Ministério da Igreja da Paz, abrindo mão daquilo que Deus tinha nos dado e que Ele mesmo havia pedido de volta, que foi entregar o ministério que nós tínhamos levantado e estarmos distantes de várias pessoas que nós ganhamos e mantínhamos no relacionamento de amizade e mantemos ainda até hoje. Alguns se dispersaram, outros permanecem em paz. Mas nós entendemos, o Senhor nos fez ver que nosso tempo não havia acabado, que Deus tinha uma experiência nova para a gente. E essa experiência seria em Marcos. Foi difícil abrir mão de uma placa. E eu havia colocado no meu coração o seguinte: quando eu me converti porque Deus me deu um sinal sobrenatural. Quando eu deixei a igreja evangélica popular, na qual eu havia feito curso teológico para exercer o ministério, e Deus simplesmente me tirou de lá, Deus me deu um sinal sobrenatural, que eu não mencionei aqui. E para poder abrir o ministério, Deus me deu um sinal sobrenatural. Então, os grandes acontecimentos da minha vida, Deus mostrou o que queria que fosse feito. E para poder deixar 10 anos de ministério e um patrimônio de algumas coisas que nós tínhamos lá, abrir mão disso, precisaria também de um sinal sobrenatural. Orei 6 dias no monte. No 6º dia, Deus falou na minha alma por meio daquela música do Fernandinho, Uma Nova História. Deus falou fundo na minha alma com aquela música. Enquanto o Senhor estava orando, eu fui desligar o toca-fita no monte do carro da humanidade. E de repente eu sentei, ao invés de desligar, eu sentei, e as pessoas não me chamaram, ninguém gritou, pastor Rogério, ou ninguém foi passar se estava passando mal. Eu ficava em silêncio, esperando eu voltar. E aquela música sai da tua dentro, aquilo que batia forte na minha mente. E quando acabou a música, eu desliguei e comecei a falar
pastor com o demônio. Os outros souberam. Mas quando eu saí daquele noite, na sexta-feira, Deus tinha tirado o sentimento de perda do meu coração. Aí eu falei pelo amigo, nós vamos para trás. Deus vai começar um tempo novo. A nossa vida. Esse tempo novo começou. Esse tempo novo é aqui, Deus. E nós queremos amar vocês. Te amamos e queremos fazer a obra do Senhor com vocês. Vamos orar? Coloca a tua mão no coração, fale com o Senhor. Abençoe a nossa vida. Abençoe este ministério pastoral que está diante de vocês. O meu ministério, o ministério da pastora Elaine. Abençoe minha casa, meus filhos, a Maria, a Mônica, o Rogério Júnior, a Maria. Que a graça do Senhor não se aparte de nós, mas que o Senhor nos use como testemunho do seu poder. E que possamos, ó Deus, permanecer na fidelidade ao Senhor. E que aquilo que o Senhor fez em nós, ó Deus, tu faças, ó Pai, com muitos e muitos filhos do Senhor. Atrai a tua presença, ó Deus, e revela o teu sobrenatural. Eu creio, queridos, eu creio no sobrenatural de Deus, porque eu sou movido pelo sobrenatural de Deus. E se eu estou aqui pastoreando e orando e dando esse testemunho e pregando a sua vida, é porque Deus tem interferido na minha vida. Deus tem levado com providência, com provisão, Deus tem sustentado, Deus tem dado graça. E é por causa disso que nós estamos de pé na presença do Senhor. E queremos ser usados como instrumentos do Senhor para abençoar você, a tua casa, a tua família. E oramos para que a misericórdia, a graça, o poder e a virtude do Senhor estejam na tua casa, na tua família. Que a tua família seja essa bênção. E você deve crer nisso e profetizar acerca do que Deus tem para você e do que Ele já está fazendo na tua vida. Enxergue com os olhos da fé e você vai ver a obra de Deus na tua casa. Você vai ver aquilo que os olhos da carne não conseguem enxergar, mas que se você entrar no Espírito e olhar para o Senhor, pela sua palavra, pela sua providência, você vai compreender que Deus já está agindo na tua vida ao te trazer aqui, ao ouvir esse testemunho, ao receber a palavra do Senhor, que é viva, eficaz, poderosa e gloriosa. Então creia no Senhor, ame no Senhor, de toda a sua alma, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Entregue-se a Deus e deixe Deus fazer a obra dele em você. Não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer. Simplesmente ande na presença dele, ande na presença do Senhor, e Deus vai te levar a lugares altos. Deus vai te mostrar o poder dele. Você vai enxergar o mundo espiritual e aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Creia, simplesmente creia. Creia e adore ao Senhor de toda a sua alma, com o seu entendimento. Está na dificuldade, está com problemas. Olhe para o Senhor, não olhe para si mesmo, não olhe para o seu problema. Olhe para o Deus que chama a existência e como se não existe, como se já existisse. Porque para Deus já existe. O seu melhor já existe para Deus. O melhor de você já existe na presença de Deus. Deus tem que trazer para fora o que Deus tem para a tua vida. Traga para fora, crendo na palavra de Deus, crendo no amor de Deus, crendo no poder de Deus. E esse poder vai se manifestar. E você vai receber bênção do Senhor, bênção sobre bênção. Continue orando. Vamos louvar Deus enquanto você ora, em nome de Jesus. Olha o Senhor, apresenta agora a tua família. Olha o que Deus fez na minha família. Se não fosse Deus, onde eu estaria agora? Onde meus filhos estariam agora? Se não fosse Deus. Você pode até tocar o céu.
importante para a sua família. Foi que você me deu um valor que ainda não tinha pensado na profundidade do relacionamento com seus pais, com seus irmãos, com sua esposa, com seus filhos. Mas a sua família é o que você tem de mais precioso aqui na terra. Ame sua família. Lute pela sua família. Lute pelos seus familiares não perdidos, seu esposo, seus filhos. Lute em oração. Creia. Creia. Não duvide do seu coração. Deixe Deus agir na tua vida. Ele vai agir. Ele vai agir. Na tua vida tem som. Venha participar, convide pessoas, vamos encher a igreja na próxima quinta-feira e vamos buscar o poder de Deus, buscar a graça do Senhor. Queridos, eu lembro que Deus pagar para que os seus testemunhos estivessem nesse lugar. E nós cremos em coisas grandes e maravilhosas para fazer nesta igreja. Nós cremos, amém? Nós temos feito um período de oração de 6 às 7 da manhã, então amanhã nós estamos novamente iniciando oração de 6 às 7 da manhã. Se você puder falar conosco, vem em nome de Jesus. Deus vai te abençoar grandemente. Os irmãos que têm jejuado, jejum essa semana, faça um jejum aí, no período que você considerar adequado, para que nós possamos manter. Semana que vem nós estamos encerrando essa série de palavras acerca da família. Mas nós temos algo especial para começar no outro domingo. E domingo que vem eu estarei explicando o que a gente vai fazer, um projeto aos domingos, que vai estar focando principalmente na questão do evangelismo, para que a gente possa ter mais e mais pessoas para Jesus. Amém? Levante suas mãos, receba de todo o seu coração. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão maravilhosa com o Espírito Santo de Deus esteja e permaneça conosco nesta noite e em todos os dias da nossa vida, até a eternidade com Deus. Amém. Vamos em paz, saudemos uns aos outros em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe